Ainda bem que eu fiz uma mint, ó, sem querer. Tava lá no meu painel, mas eu não tinha ligado. Meu trabalho, bom, posso contar um pouquinho do passado? Depois chega aqui. Primeiramente, eu me formei em administração de empresas e comecei a minha carreira numa indústria, aqui em Cajamar mesmo, né? Só que quando eu fui no colegial, quando eu era jovem, tinha uma escola em Jundiaí que tinha um magistério. O magistério é para trabalhar na área da educação. E minha mãe sempre me apoiou. Falou assim, faz magistério, assim, você já vai ter uma profissão, né? E eu brincava de criança muito de escolinha. Eu sempre gostei de brincar de escolinha. Lousa, giz, com as minhas bonecas, eu sempre gostei. Eu sempre tive um pezinho na educação. E aí, com o passar dos anos, eu trabalhava nessa indústria, aí eu quis fazer pedagogia. A pedagogia que habilita para dar aula, né, para trabalhar em escola. Aí tinha uma escola lá em Jundiaí, não precisava ir todos os dias da semana, eu já era mãe, então aí tem filho, né, tem toda uma rotina que fica mais puxada. Eu ia uma vez por semana presencial estudar, vai ser estudo certinho, por 4 anos, eu segui nesses estudos, aí me formei em pedagogia. E aí eu parei de trabalhar nessa indústria para poder cuidar da minha filha. E depois eu quis voltar para o mercado de trabalho. E aí surgiu uma oportunidade aqui, né, mano, na época, né? Tinha uma professora que precisou se ausentar por 2 semanas, ela resolveu uma questão particular. E aí ela me chamou para ficar só essas 2 semanas nessa sala de aula, na sala de 4º ano. Só que ela optou por não voltar. E aí a Adriana falou, então, se eu quisesse continuar, daí eu fiquei sendo professora aqui por 4 anos, gostei, me apaixonei, por isso que eu falei, é aqui o meu lugar, eu gosto muito de ensinar, de fazer atividades diferentes, essa troca, sabe? E poder ajudar o aluno a se desenvolver, é algo que me encanta. E a escola, cada dia é de um jeito, não é a mesma coisa todo dia. São desafios diferentes, são alunos com necessidades diferentes, então a gente tem que estar sempre ali atento e trazendo novidades. Então é algo que preparar a aula, o pesquisar, todo esse preparo, né, e ver o aluno se desenvolver é muito gratificante. Entendi. E o que você gostaria de ser se a sua profissão não existisse? O que eu gostaria de ser? Olha, se não existisse... Não a escola, você diz, não tivesse a minha professora de coordenação? Isso. Eu voltaria para a sala de aula tranquilamente, ou até mesmo dar aulas assim particulares. Por exemplo, ajudar alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade, igual quando vai em clínica, assim, psicopedagoga, no sentido mais de trabalhar a dificuldade do aluno, sabe? Tem que fazer uma clínica. Imagina assim, ter uma salinha que eu pudesse decorar com uma luzinha, uns jogos, uma mesinha colorida, um tatame, né? Como se fosse uma salinha. E eu tratar só com aquela criança. Ah, qual é a sua dificuldade, Lohan? Ah, eu tenho dificuldade em desafios matemáticos. Aí eu vou trazer recursos para te ajudar nessa dificuldade. Eu acho que ter esse atendimento mais VIP, assim, é algo também que eu acredito que daria certo. Entendi. Bom, quais foram os seus momentos mais marcantes no seu trabalho? Marcantes, falando só daqui? Isso. Marcantes foi logo no início, que eu não tinha experiência de sala de aula. Eu tinha feito a pedagogia, algumas atividades eu participava, mas assistindo a professora, eu ficava no fundo da sala, né? E o desafio foi você preparar a aula. Você pegar uma apostila e ter que preparar uma aula de ciências, uma de matemática, uma de história, né? Depois você lidar com dificuldades dos alunos, você fala assim, poxa, achei que ele fosse entender desse jeito e não entende, você tem que ter toda uma flexibilidade de mudar, esse foi um desafio. Desafio às vezes de atender as expectativas das famílias, então às vezes você faz uma atividade, planeja, e na sua cabeça aquilo vai ser tudo tão tranquilo, vai ser sucesso, e de repente alguém ali pontua alguma coisa que você fala, poxa, eu achei que estava sendo tão bacana, mas alguém te avaliou de uma outra forma. O desafio, às vezes, você mudar a rota, igual o Waze, sabe? Você tem que recalcular. Bom, não posso mais seguir por essa linha aqui. Eu tenho que ver que às vezes eu tenho que dar umas viradinhas pra lá, pra cá, pra atender da melhor forma todas as necessidades, né? É uma profissão bem assim,
a gente atende um público bem diverso, né? Então tem famílias que acompanham mais de perto, outras não. Então tem vários desafios nesse sentido. E na coordenação agora eu lido muito diretamente com família, muitas vezes com reclamações, né? Então quando senta um pai, uma mãe, uma família ali na minha mesa, eu nunca sei o que vão me perguntar, o que vão me questionar. Não tem como eu me preparar igual professor às vezes, né? Até mesmo o professor se preparando, ele não sabe qual vai ser a dúvida de cada um. Não sabe, não tem como prever isso. E quando às vezes a família vem aqui, ela vem às vezes muitas vezes vai reclamar de alguma coisa. E daí você tem que ter todo... E agora? Nossa, me pergunto isso, o que eu respondo? E você ter cuidado na resposta, para às vezes não deixar a situação ficar mais nervosa, mais crítica, né? Então tem outros desafios agora na minha área. Às vezes eu aprendi a lidar com os professores, de dar algum recado. Tem aqueles que aceitam de uma forma mais tranquila, né? Aceitam como assim, legal, gostei da sua ideia, vou tentar. Outros já falam assim, não, mas não vou fazer do jeito que você está me sugerindo, porque é o meu jeito de ensinar, você entendeu? Então tem esses desafios também, né? Então tem vários. Mas é legal porque tudo faz eu crescer profissionalmente. O saber falar, o conhecer o jeito de cada família, por exemplo, de alunos, profissionais, né? Entendi. Há quanto tempo você está aqui na escola? Aqui, Sim. Como professora, eu trabalhei 4 anos e agora na coordenação esse é o meu 2º ano. Entendi. E foi tranquilo trabalhar com crianças e adolescentes durante todo esse tempo? Adorei. Tá vendo? É assim, quando eu entrei aqui na escola, trabalhei, a primeira sala que eu peguei foi o 4º ano. Depois eu fui pro 3º ano e depois peguei as turmas de 5º ano, né? Essa turminha que está no 8º ano, eles foram meus alunos no 3º e no 5º ano. Essa turminha, né, do 8º. E eu gosto bastante do 3º ao 5º ano. São a faixa etária, assim, que eu gosto bastante de... Assim, quando já sabe ler, escrever, eu gosto de trazer proposta diferente, desafio, atividade, assim, mais fora de sala de aula. Eu sempre gostei disso, sabe? E assim, como aqui é uma escola com um grupinho bem reduzido, você pega um carinho muito grande, você tem um olhar mais próximo do aluno, não é uma sala lotada, né? Então, você tem grupinhos pequenos, então a gente conhece a característica do Lohane, a gente consegue conhecer a Bia, enfim, todos os alunos aqui a gente tem um pouquinho mais de contato mais próximo, né? Sim. Agora a gente vai falar um pouco sobre os seus gostos. Qual o seu tipo de comida que você mais gosta? Gosto muito de fruta. Se tiver uma mesa de doces, assim, com pudim, bolo recheado e tal, e tiver uma mesa, assim, com salada de fruta, é nessa que eu vou. Eu adoro muito fruta. E prato salgado eu gosto bastante como mistura de carne moída. Acho que carne moída vai bem com tudo. Com arroz e feijão, com pão, carne moída, macarrão, carne moída, panqueca, carne moída, polenta com carne moída. Então, assim, carne moída é algo que me agrada bastante, assim, de mistura. Assim, sabe o básico, o prato feito? Arroz, feijão, uma carne moída ali com batata, com legumes, e uma salada e uma fruta de sobremesa. Esse é o prato clássico da Carol. Eu sou bem básica. Entendi. E doce, você gosta? Não vou falar que eu não gosto. Mas assim, eu prefiro mais a fruta. Mas assim, tem bolacha recheada, é algo que eu não compro. Minha filha também não gosta de chocolate. Então assim, obviamente eu como no brigadeiro, numa festinha, adoro um brigadeiro, né? Docinhos assim de festinha eu como. Bolo, fatia de bolo, eu como uma fatia pra mim basta. Não fico repetindo 2, 3 vezes. Eu acho meio enjoativo. Pudim de doce de leite eu gosto, mas nada assim, faço bem se não tiver. Se for num churrasco e a mesa de sobremesa não tiver pudim, não tiver fruta, pra mim tá tranquilo. Não tenho necessidade de um doce, né? Balinha gosto também, eles tomam uma balinha fina, uma caixinha de bis. Nada que eu como uma caixa inteira, pego ali uns 4, né? Umas tranqueirinhas sempre, né? Ter ali. Você gosta de animais? Animais? Gosto, mas assim, também fico bem sem, sabe? Não é uma coisa que eu preciso ter um pet. Só pra contar um pouquinho, atualmente tem uma gatinha que tá frequentando a minha casa, no condomínio lá que eu moro. Ela era uma gata que ficava ali pelo condomínio. E desde quando a gente mudou,
agora vai fazer 2 anos. Essa gata adotou a gente. Então ela tem uma rotina de todo dia na minha casa, e ela dorme na minha casa. Então a gente acabou meio que adotando ela. Mas porque a gente não vai expulsar, ela é muito boazinha, sabe? Então a gente compra as coisinhas pra ela, ração, potinho de água, tudo certinho, a gente cuida bem dela. Mas assim, não foi uma opção muito nossa. Vamos pegar uma gatinha? Não, tanto que ela é adulta. Se eu fosse pegar, eu pegaria filhotinhos, né? Então ela veio da rua pra minha casa e lá ela ficou. Mas assim, se não tivesse ela, não sei se eu teria, não. Eu acredito que não. Talvez se minha filha futuramente pedisse um cachorrinho, uma gatinha, não sei. Mas hoje eu tenho uma gatinha nessas condições aí, ela que adotou a gente. Qual que é o nome dela? Ela tem algum nome? Então, as crianças lá do condomínio que dela chama Artemis. Só que daí, de uma forma mais carinhosa, eu chamo ela de Teminha. Só pra dizer que eu mudei o nome, tá? Mas lá, quando ela sai na rua, as crianças, eu tô chamando ela de Artemis. Entendi. Qual é o seu lugar preferido pra ir no fim de semana? Fim de semana, eu gosto de passear no shopping. Como eu moro em Jundiaí, eu gosto do Maxi Shopping. Eu acho o shopping mais assim, popular, me sinto mais à vontade, comparado ao Jundiaí Shopping, né? Acho que o acesso às coisas ali, um preço mais acessível. Eu me sinto muito bem no Maxi Shopping. E o Maxi Shopping, ele é perto da casa da minha mãe. Então, de criança, eu vi construir o Maxi Shopping. Ele é como se fosse o quintal da casa da minha mãe, sabe? Me sinto à vontade lá. Gosto de tomar café na casa da minha mãe de sábado. Geralmente, de sábado à tarde, eu vou na minha mãe. Tomar cafezinho da tarde lá, da minha irmã e tal. E de domingo, muitas vezes, eu vou na minha sogra. É mais passeios caseiros, assim, sabe? Não tenho muito hábito de ir no parque. Tem parques bonitos em Jundiaí. Mas falar que a gente acorda cedinho, num domingo, pra ir fazer piquenique, não faz, isso não faz muito da nossa prática nossa. Eu acho que passear seria mais isso. Adoro, nem que não for pra comprar, mas estar no shopping, vendo vitrine, tomar uma casquinha, sabe, um sorvetinho, sei lá, sentar pra conversar, me agrada. Entendi. E o que você faz no seu dia a dia depois da escola? Olha, eu trabalho aqui em período integral. Então eu saio da escola às 18 horas, né? Então, geralmente eu chego em casa, descarrego o carro, mochila, lancheira, já põe tudo pra lavar os potinhos de lanche. Geralmente a gente já vai tomar banho, eu e minha filha, a gente já vai tomar banho, com a roupa de escola, né? Com pijaminha, uma roupa mais confortável, assim, né? Depois a gente senta pra jantar, sempre em família, então sempre meu marido, minha filha e eu, né? Nós 3 até pra contar como foi o dia e tudo mais. A gente janta, a minha filha estuda aqui em período integral. Aí ela sempre tem tarefa de casa para fazer, as avaliações contínuas que eles terminaram ontem. Então, que nem nessa semana que teve prova, todo dia, então depois da janta, eu já falava para ela se organizar para a gente estudar um pouco, né? Mesmo que de manhã aqui na escola ela tenha um tempo com a tia Cíntia para fazer esse período de tarefa ou de estudo, eu gosto de sentar e estudar com ela, porque ela está no 3º ano e eu gosto de ensinar ela como estudar, estratégias de estudo, para ela poder ter autonomia. Estudo ali 1 hora, 1 hora e meia, depende da complexidade do conteúdo, porque ela está muito cansada. Então, quando eu sento para estudar com ela, às vezes ela não está mais produtiva, ela está piscando duro, ela quer brincar com as bonecas, ela quer assistir televisão. E eu tenho que respeitar, porque ela é uma criança e ficou o dia inteiro na escola. Então, quando chega em casa, ela não quer pegar apostila, né? Mas mesmo assim, eu tento trabalhar isso com ela, da responsabilidade, né? Então, a gente senta, estuda um pouquinho, revisa. E depois, no outro dia, ela sempre de manhã também, uma turminha do integral, ela também tem um período de estudo. Ou então tarefa. E se não tiver tarefa, nada de escola para fazer, a gente vai pro sofá. Agora ela tá com maneira de assistir Carrossel, porque a televisão só fica para ela no Carrossel. E a gente fica ali conversando, assim, meu marido fazendo as coisinhas dele, eu fazendo as minhas coisinhas, geralmente tem muita louça pra lavar, você sabe como é a rotina de casa, né? Às vezes você quer sentar no sofá, mas a pia tá te esperando, o fogão tá sujo pra limpar, essas coisas de casa, né? Pôr uma roupa pra lavar. Qual foi a melhor coisa que aconteceu com você sendo coordenadora? Melhor coisa? Foi a oportunidade, o desafio. Quando a Adriana fez o contato comigo, né? Quando ela fez o contato comigo, eu achei que fosse para voltar para a sala de aula. Não tinha passado isso na minha cabeça.
Como as 2 últimas turmas minhas aqui foram de 5º ano, eu pensei que tivesse aberto a oportunidade para o 5º ano, ou essa faixa etária, né? E não tinha passado pela minha cabeça, que quando eu estava aqui não tinha coordenadora, né? Nem passou pela minha cabeça. Eu falei, podia ficar sem emprego, né? Eu estava trabalhando na várzea. Eu falei assim, vamos encarar o desafio. E aí foi mais como crescimento profissional, entender também o outro lado, como que funciona, né? Porque estando na coordenação, eu acompanho desde os bebês, lá da Tia Fá, até o 9º ano. Então cada segmento tem os seus desafios, a sua rotina. O infantil é totalmente diferente do fundamental, né? Totalmente diferente. Tem vários desafios. Lá, se faltar uma auxiliar, a gente tem que remanejar um monte de gente. Então, cada pecinha ali, não que os outros não sejam, mas cada uma, às vezes quando falta 2 ou 3, então a gente fica assim lá no infantil. Porque uma tem que cobrir a outra, tem toda uma adequação ali. Funde 1 também tem as suas necessidades e cada qual, né, funde 2. É totalmente diferente, mesmo estando todos na mesma escola, são necessidades diferentes. E vocês têm mais autonomia, mais resolvidos para muitas coisas. Agora você vai pegar a turminha de 3 aninhos, não. 4 aninhos, não. Precisam ter ajuda para ir no banheiro, precisam às vezes ajuda para fazer um apoio na colher, para comer sozinho, todo um processo, né? E desafio no sentido de atender outras demandas. Hoje não preparo a aula, mas tem uma outra parte burocrática, tem, como eu falei, os atendimentos com as famílias, tem bilhetes nas agendas que a gente precisa conduzir. Como que a gente vai conduzir essa situação? A mãe escreveu isso aqui na agenda. O que a gente responde? Qual a melhor forma de a gente resolver isso? A gente vai responder pela agenda? A gente vai ligar? Ou a gente vai marcar uma conversa presencial? Entendeu? Então, cada caso é um caso, sabe? Sim. Agora, mudando um pouco de assunto. Você ficou feliz quando descobriu que estava grávida? Sim, as 2 foram planejadas, né? A Lavínia, mês que vem, faz 9 anos. Ela tá aqui no 3º ano, foi uma gravidez planejada. E agora também, a gente já estava pensando em ter um 2º filho, né? Um menino, no caso. E a Lavínia também sempre teve o sonho de ser irmã mais velha, de ser promovida, né? Então a gente ficou bem feliz, estamos todos ansiosos, né? Porque o tempo está passando e está se aproximando, né? Então a gente ficou muito feliz porque foi uma gravidez, as 2 foram gravidez desejada. Entendi. É menino ou é menina? Menina. Qual que vai ser o nome? Clarice. Que nome lindo. Você está de quantas semanas? 26 semanas. 26 semanas. E está animada para a chegada do seu bebê? Sim, muito animada. E eu, meu marido, assim, a gente já está se organizando, obviamente com a participação da irmã mais velha, né, para começar a organizar as coisinhas da bebê, que ainda não tem nada pronto, assim, né? Tem que mexer ainda no quarto, ver o que precisa ainda comprar, depois tem a parte de lavar as roupinhas, fazer a mala de maternidade. Eu não tenho mala de maternidade ainda, eu tenho que fazer um checklist, eu tenho que pegar, fazer uma listinha e começar a providenciar algumas coisas, que tem várias coisas, aliás, que eu ainda não tenho. Mas fica animado que eu falei pra ele, setembro a gente precisa começar já pro 7º mês, né? E a disposição começa também a ser outra, né? O pique começa a mudar por conta do peso de barriga e tudo mais. Mas lá para setembro a gente já colocou como meta da nossa família de começar a mexer no cantinho dela, no quarto dela, nas coisinhas dela. Entendi. Qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu com você aqui na escola? Agora eu percebi que engraçada? Isso. Nossa, qual foi a coisa mais engraçada? Ó, hoje, posso contar uma coisa que aconteceu hoje que tá fresquinha? Pode. Hoje eu vi que o microfone tá muito engraçado, né? Eu vim com esse macacão aqui. E aí tem um aluninho na turminha de 3 anos, que acho que ele percebeu que deu um volume, quanto acho que das preguinhas do macacão, acho que ficou um pouquinho mais, né? Ele foi falar bom dia pra mim, daí ele passou a mão na minha barriga e ele falou assim, Carol! Mas eu vi a carinha dele, que ele tipo, parecia que ontem eu não tinha essa barriga e hoje eu vim com essa barriga. Mas eu percebi a cara de surpresa que ele fez e eu comecei a rir. Daí eu falei pra professora dele, falei, nossa, porque só eu vi aquele espanto dele de uau! Tipo aquele, nossa, o que aconteceu? Parece que não era a barriga que a tia Carol tava ontem, né? Mas é por conta
do tecido, da preguinha, deu acho que uma amplitude assim pra ele, né? Um maior, entendeu? Mas assim, tem vários episódios engraçados aqui. Tem algumas atividades que eu fiz com as crianças, momentos que eu acompanhei ali na gincana, vocês também, né? Algumas situações que eu dei bastante risada. E muitos eventos da escola proporcionam momentos assim de dar risada, de alegria, né? E as crianças são muito espontâneas, às vezes não precisa fazer nada diferente. Às vezes você tem esse menininho, às vezes é uma coisa que fala, é um jeitinho que te abraça. É engraçado. Entendi. Jeitinho de criança, engraçado. Então,